Bom, nós realizamos recentemente uma pesquisa na seção comunidade daqui do canal para sabermos quais assuntos vocês prefeririam para esse próximo vídeo. E como a opção mais escolhida foi falarmos sobre as escolas de pensamento influentes em Cidade de Cinco Harmonias, cá estamos nós detalhando um pouco mais do que temos pensado para essa parte do RPG. Bom, primeiramente, cremos que nos cabe falar sobre a principal inspiração até mesmo para o nome dessa parte do RPG. Se você já conhece um pouco de filosofia chinesa, talvez a referência às 100 escolas de pensamento tenha sido bem óbvia. Se não bem, né? É isso aí mesmo. As diversas correntes, estilos, escolas e toda a sua virtualmente infinita variedade de segmentos filosóficos costumam ser referidas coletivamente pelos chineses como 100 escolas de pensamento. O que pode parecer um número até meio baixo, considerando todas as correntes filosóficas que a gente tem aqui no Ocidente. Mas o número em si é bem arbitrário e simbólico mesmo. Isso porque, se estamos falando apenas de filosofias chinesas mais influentes e principais, o que temos são o confucionismo, o moísmo, o legalismo, o taoísmo e pelo menos as 5 escolas principais de Hanshu, o que é, sinceramente, muita coisa. E bem diferente de nossa filosofia mais ocidental, que se frutificou e se diversificou tanto assim, a partir de, a priori, 2 ramos principais. Mas nós não estamos aqui para tornar esse vídeo uma palestra chata de filosofia, e sim explicarmos mais como elas funcionam dentro do jogo. E o principal recurso que tínhamos em mente para isso seria dizer que elas se comportam mecanicamente bem similar aos estilos de luta, só que, obviamente, em embates políticos sociais, que aqui denominamos como negociações. Mas acontece que a gente ainda não tem, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, um vídeo explicando os estilos de luta. Então a gente vai falar sobre as escolas de pensamento e a gente volta a falar dos estilos de luta numa oportunidade, bem, futura. Em nossa defesa, os estilos de luta estavam lá nas opções da enquete também, tá? Vocês é que não votaram neles. De início, cremos ser desnecessário classificar o que é uma situação de negociação. Se os personagens devem convencer, negociar, argumentar, dissuadir, ou estão de maneira geral numa situação em que argumentos e ideias são mais úteis do que chutes e sopapos, então sim, isso é uma negociação. Embora seja argumentável que a enorme maioria dessas situações mais simples possa ser resolvida num só teste, situações mais complexas e com muito mais variáveis do que simples personagem versus antagonista também é uma negociação. Da mesma forma que crermos ser também bem simples diferenciar um só teste de ataque de um combate propriamente dito. A diferença de escala é exatamente essa. Só que bem, num âmbito de conflito social. Enfim, todo esse tempo a gente está aqui explicando como é que a roda roda, né? Vamos ao que interessa. O pensamento que mais nos norteou ao projetarmos esse sistema foi que, de maneira alguma, uma negociação é um controle mental. Você não obriga o outro personagem a fazer o que interessa ao seu com um sucesso puro e simples no dado. Fatores como oferecer algo que interesse ao outro lado, mesmo que seja uma justificativa narrativamente interessante, são cruciais para se estabelecer uma negociação. É literalmente disso que estamos falando, horas. Ninguém negocia de mãos vazias. Então nada de simplesmente chegar no segurança da festa e pedir para entrar apenas com um puro e simples sorriso sedutor estampado no rosto. A chance disso não funcionar é imensa. Isso posto, é necessário listar os que os dois lados têm que possam ser mutuamente interessantes. No caso do segurança, o que você poderia oferecer a ele? Talvez uma quantia em dinheiro? Talvez você saiba de um segredo obscuro que é melhor ser mantido em segredo do chefe dele? Ou talvez ainda a promessa de ajuda de seus amigos influentes. A força de cada um desses interesses varia naturalmente de um personagem para o outro. Pessoas têm interesses próprios, afinal. No momento, as ofertas de cada lado não são tão importantes assim, mas recomendamos listá-las assim que a oportunidade de uma negociação surgir. A seguir, precisamos decidir como os personagens agirão, pelo menos num primeiro momento. Dependendo da escolha de postura social inicial, cada participante ativo na negociação, então deve fazer um simples teste com um elemento equivalente a essa escolha. Em caso de uma negociação simples, envolvendo apenas 2 pessoas, os 2 lados participantes têm uma escolha a fazer. O lado que obteve menos sucessos deve fornecer mais interesses que satisfaçam o outro lado, ou simplesmente cancelar completamente a negociação. O valor de cada interesse, conforme já mencionamos, varia de acordo com, literalmente, o interesse individual de cada um. Então é natural que isso mude de um personagem para outro. As escolas de argumento, como as chamamos aqui em Cidade de Cinco Harmonias, são doutrinas filosóficas, mas também linhas de raciocínio e, como o próprio nome diz, argumentação.
No mundo onde grandes empresas costumam mandar representantes para eventos importantes, e os chamados Yuanhui, os banquetes de negócios, também acontecem com relevante frequência, ter acesso a indivíduos proficientes nessas artes é algo muito interessante. Personagens podem ter acesso a essas escolas de argumentos simplesmente comprando-as como um extra. Cada escola equivale a um extra apenas, bem similar aos estilos de luta. E naturalmente, o mesmo personagem pode ter ambos. Não é por ser proficiente em artes marciais que necessariamente o seu personagem não pode se dedicar a uma filosofia de vida ou maneira de enxergar o mundo. E se estilos de luta conferem manobras, que, como a gente já disse, a gente vai explicar numa outra oportunidade porque a gente não falou de estilos de luta direito ainda, escolas de argumento fornecem teses, e elas se comportam de maneira um pouco diferente em termos mecânicos. Toda escola de argumento possui 3 teses. Teses são frases curtas, que resumem os princípios básicos de cada escola. Assim, por exemplo, a escola do fluxo universal possui as teses seguir o caminho de menos resistência, buscar o equilíbrio e o que agora cresce, no futuro desvanecerá. Sempre que o jogador crer que seu argumento na negociação ressoa com um desses princípios, ele pode dizer ao mestre que sua escola de argumento influencia no teste. Mecanicamente, isso quer dizer que ele pode escolher um outro elemento além do primariamente usado no teste nesse momento. Este segundo elemento também passa a contar como sucessos nessa discussão em específico. Sim, isso faz com que os jogadores queiram mencionar suas escolas de argumento mais vezes, já que isso serve como estímulo positivo a isso. Assim, é natural que adeptos do fluxo universal queiram sempre enxergar esses princípios em tudo à sua volta. Enquanto, por exemplo, os seguidores da Sagrada Lei os considerem coniventes demais, pois eles têm certeza de que apenas o rigor e disciplina quase militares e o respeito e devoção absolutos às instituições maiores é que se pode trazer verdadeira ordem à vida do indivíduo, da sociedade e assim de todo o mundo. Os discípulos da Irmandade Kuang, porém, concordam com essa escola em parte. Eles apreciam a sua organização e disciplina, mas valorizam mais os laços de responsabilidade mútua entre líder e seguidor, pai e filho e mestre e aluno, por exemplo. Naturalmente, se você já acompanha nossos vídeos há algum tempo, provavelmente já deve ter notado que essas 3 escolas são equivalentes em stat de 5 harmonias ao taoísmo, legalismo e confucionismo, respectivamente. Claro, nossa ideia é que até o produto final, muitas outras escolas de argumento se juntem a essas 3 básicas, mas isso já é uma conversa para outros chás. E você? O que achou ou o que gostaria ainda de ver em termos de escolas de argumento? Quais doutrinas seus personagens mais se interessariam em seguir? Ou quais ele detestaria? Conte-nos ali nos comentários, bem como quais outras escolas vocês acham que seriam interessantes de serem incluídas no projeto e como vocês as fariam mecanicamente. No nosso Google Drive, como de costume, você também pode ter acesso ao material que temos até o momento sobre as escolas de argumento e um primeiro playtest, se é que a gente pode chamar assim. Em linhas gerais, ele é um pequeno e simples Yuanhui, com as regras de negociações e alguns personagens já prontos para essa pequena aventura política. Aguardamos ansiosos os seus relatórios de como seguiram essas negociações. Desde já, o nosso muito obrigado, e com os mais sinceros votos de ótimas rolagens.